Pessoal, depois da condenação do presidente Bolsonaro nesse julgamento fantasioso do golpe imaginário, a turma do Lula deveria estar comemorando como se não houvesse amanhã. Todos ensandecidos numa mesa de bar, com o seu chefe lá, o cachaceiro Mor e tudo mais, né? Só que não é bem isso que está acontecendo. Por que será? Porque eles têm problemas muito maiores para se preocupar, viu? Especialmente depois que a relatoria de um certo caso aí caiu nas mãos de André Mendonça. É isso aí. Eu não estou nem me referindo aí a esses motivos de preocupação da cavalaria dos Estados Unidos. Esse também é um grande problema que eles têm que se preocupar. Mas sim, há dois outros aspectos que não tem como Lula ou a esquerda inteira segurar. Olha só. Em torno de Lula se preocupa com operação sem desconto e possível delação contra Frei Chico, o irmão do Lula, que de Frei não tem nada. É isso aí. A relatoria dessa operação, desse caso, está nas mãos de André Mendonça. E o Mendonça, ele é imune à lobby, ele é imune à pressão da esquerda, não tem diálogo com ele, essa é a questão. E a partir daí, meus amigos, pode vir uma delação premiada que vai simplesmente implodir todo o desgoverno, né? Porque é óbvio que eles têm culpa no cartório, é óbvio que eles têm alguma coisa a ver com isso, eles não são inocentes. Eu sempre disse aqui e vou repetir, não existe sindicato de direita, todos eles, sem exceção, são de esquerda, né? Vamos entender aqui, ó. A operação sem desconto, que prendeu nesta sexta-feira, hoje, o chamado careca do INSS, acendeu um alerta em Brasília e deixou o entorno do presidente com um estado de apreensão. O que mais preocupa a classe política é que a relatoria do caso caiu nas mãos do ministro André Mendonça, indicado por Bolsonaro, como todos nós sabemos, né? E considerado imune a pressões e lobbies da esquerda. Pelo contrário, Mendonça já sinalizou que deve endurecer a condução do processo justamente por não ter vínculos com o espectro lulista. A postura firme do ministro ficou clara ao autorizar a busca e apreensão em endereços ligados ao advogado Nelson Williams e ao ex-sócio. Para quem não conhece esse advogado Nelson Williams, ele leva uma vida de ostentação, gosta de postar vídeos, principalmente no TikTok, mostrando a sua rotina multimilionária, viajando de jatinhos, com motoristas particulares, né, sempre em endereços nobres da capital paulista, né, ele também está sempre rodeado de seguranças e tudo mais, enfim, ele ostenta, né, vive uma vida ali de ostentação e faz questão de mostrar isso para as pessoas, como se fosse o advogado mais bem sucedido do Brasil. Bom, pode até ser, mas parece que toda essa grana que ele tem aí pode ter vindo, pelo menos é o que indica aqui a operação, né, de lavagem de dinheiro, pode ter vindo do crime, é isso aí. A decisão foi interpretada como um recado direto de que não haverá tolerância com manobras jurídicas para blindar investigados no alto escalão. O maior temor dos bastidores do Planalto, no entanto, é que alguns dos presos ou investigados optem por delação premiada. Fontes próximas ao inquérito avaliam que isso pode atingir diretamente o irmão do presidente, Frei Chico, que de Frei, repito, não tem nada, além de revelar eventuais conexões entre os desvios apurados e sindicatos historicamente ligados ao governo petista. A possibilidade de que tais informações venham à tona no cenário ainda mais delicado para Lula e sua base política. Cara, já imaginou? Vamos supor aqui, né, que esse Nelson Williams mesmo, ele esteja envolvido no esquema, ele faça lavagem de dinheiro de parte desse esquema ou de todo esse esquema aí do roubo bilionário do INSS. E ele resolve abrir a boca para salvar o próprio pescoço. Vamos só imaginar aqui. Ou então o próprio careca do INSS, não é? Ele abre a boca, resolva entregar toda a quadrilha e faça uma delação premiada. Vai ficar muito difícil para o próprio STF, especialmente sob a relatoria de André Mendonça, livrar o pessoal dessa. Não tem como. Por quê? Porque o Bolsonaro acabou de ser condenado com base em uma delação, a delação de Mauro Cid. Sempre que eu falo isso, eu lembro que o Lula teve dezenas de delações contra ele. Dezenas. Todas elas afirmando que o Lula era o chefe do esquema, que recebia propina e etc. Pois é. Esse é o Brasil, né?
Então, eu acredito que o Lula, o entorno dele, não tem tempo de comemorar essa condenação contra Bolsonaro. Primeiro porque eles sabiam disso, né? O Lula já disse que ia se vingar de todos aqueles que ele considerava inimigo. Né? Ele não usou a palavra vingança, ele usou a palavra né? Todo mundo já sabe o resto. Então, ele já sabia que Bolsonaro ia ser condenado. Para que comemorar uma decisão que ele já sabia que seria tomada? Mesmo porque agora ele tem problemas maiores para lidar. Além aí de uma possível delação premiada que vai, sem dúvidas, entregar todo o entorno dele, inclusive ele, né? Provavelmente também está envolvido nesse esquema. Olha só, governo Lula admite que PL da anistia vai para a pauta e busca votos para derrotá-lo. Eu sempre falei aqui para vocês, o Mota ele não vai segurar a anistia, ele pode protelar, e é o que ele está fazendo, mas ele não pode segurar, não tem como. Vocês lembram quando teve, por exemplo, a CPI do pastel de flango, a CPMI do pastel de flango? Pois é, governo Bolsonaro tinha maioria, mas como foi um pedido da minoria, o STF autorizou, aliás, mandou que abrisse aquela CPMI. Então, o PL da anistia tem mais do que maioria para aprovação. Quando você tem ali a maioria para aprovação de um projeto, não tem como alguém segurar, nem o presidente da casa. A não ser que as lideranças partidárias entrem num acordo e segurem o projeto, o que não é o caso. As lideranças estão com o projeto. O Partido Progressistas, União Brasil, desembarcaram do governo, deixaram seus cargos, entregaram os ministérios. Para quê? Para apoiar a anistia e apoiar Jair Bolsonaro. A anistia vai sair, vai acontecer. Aí o Lula está aí liberando emendas, né, para garantir a soberania. Olha que soberano o Brasil é, olha que soberano o governo é, né? Libera 3 bilhões de emendas para comprar o voto dos parlamentares para votarem contra a anistia. É muito democrático isso, não é mesmo? Se fosse em outros tempos, as manchetes dos jornais, especialmente do consórcio de mídia, seriam outros, né? Mas ninguém está vendo nenhuma crítica, nenhuma linha de crítica sobre isso. Governo comprando voto para barrar a anistia. Por quê? Porque eles precisam continuar com a narrativa do golpe fantasioso que não existiu. Eles precisam continuar falando desse golpe. Cara, a gente vai fazer aí 3 anos, lamentavelmente, desse desgoverno. Foram 3 anos sem obras entregues, foram 3 anos de roubalheira, escândalos de corrupção, 3 anos de má gestão, 3 anos de inflação, 3 anos de tudo de ruim que aconteceu nesse país. 3 anos sem nada, eles não entregaram nada, o governo não tem nada para entregar. Entregaram, né? A gente foi obrigado a pagar a conta do Vale Gás, que vai sair já no mês que vem. Então, 5 bilhões de reais vão sair do nosso bolso para custear o Vale Gás. Para muita gente aí que não merece, né? Tem gente que merece sim, vamos ser justos, mas tem muita gente aí que não merece. Mas o fato é que o Lula está fazendo isso no final do ano, né? No final do seu mandato, justamente porque ano que vem é ano de eleição. E a história da picanha e cervejinha não colou. Então ele precisa de uma nova picanha e cerveja. Vai ser o gás, né? O gás vai aumentar no mês que vem já. O ano que vem vai para as alturas do preço. Então o que o pobre vai fazer? Vendo o botijão lá no depósito a 120, 130, 150 reais, né? Vai falar, nossa, o gás está 150 reais, que bom que o pai Lula está dando de graça, né? Olha que beleza. Na verdade, a gente vai estar pagando isso aí. O pior é que a gente não tem escolha de pagar ou não. Então foi isso que o governo entregou, porque a picanha e cerveja não chegou. Então eles precisam continuar fomentando essa narrativa de golpe fantasioso para dominar as manchetes e fazer o povo esquecer que o país está uma merda, com perdão da expressão, que a economia está no buraco, que está todo mundo no ralo, que o navio está afundando. Não, o importante é que nós prendemos os golpistas. Oh, graças a Deus o Brasil não sofreu um golpe. Graças a Deus Bolsonaro não foi reeleito. Nossa, poderíamos ter a economia decolando, obras sendo entregues, nenhum escândalo de corrupção. Mas não, que bom que o amor venceu e a gente tem tudo isso de volta. O Brasil voltou. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.